No vídeo anterior, propus uma breve conceituação de identidades. Agora vamos pensar na aplicação desse termo. O primeiro caso é o de identidades religiosas, com base nos escritos da disciplina, no material da disciplina da unidade 2. Religiosidades são conjunto de práticas e crenças manifestadas pelos indivíduos ou grupos. Religiosidades são espaços de construção de identidades. Ao contrário do que se pode pensar, Igreja Católica, instituição com 2 milênios de existência, pode parecer rígida e marcada por valores atemporais. Entretanto, ao estudar as práticas religiosas, percebe-se que ela também passou por processos de transformações, que afetaram a maneira como seus praticantes se identificam com essa religião. O texto da disciplina indica 2 momentos, 2 processos diferentes de presença do catolicismo, um em Portugal medieval e outro no Brasil colônia. Com base em um texto do antropólogo e doutor Pierre Sanchis se faz essa reflexão. Práticas de religiosidade cristã portuguesa eram bem diferentes das realizadas no Brasil colonial. Em Portugal, por exemplo, antes das expedições marítimas, a noção de tempo e de mudança eram mais vagarosas e isso ajudava a perpetuar práticas por mais tempo. A estabilidade dava confiança, segurança aos sujeitos. No Brasil, as práticas religiosas adquiriram identidade sincrética, pois se pautaram pelo contato entre povos de diferentes origens. Deram origem a novas práticas, sem romper com o aparato institucional da religião católica de origem. Houve necessidade de adaptações no caso das práticas religiosas femininas, por exemplo, após o Concílio Vaticano II, como analisa o historiador Edson Armando Silva. A Igreja, nesse caso, adaptou o discurso religioso ao contexto histórico. Dessa forma, flexibilizou suas práticas. A gente pode perceber como as identidades se adaptam e se alteram no cotidiano em diferentes lugares e épocas também. Essas mudanças que se refletem nas identidades ocorrem por fatores internos e externos, de dentro e de fora da instituição, afetando assim a compreensão de si mesmo e também das práticas de religiosidade. Outro caso de aplicação do conceito tem a ver com as identidades regionais e étnicas. Por exemplo, o que significou ser judeu em plena Segunda Guerra Mundial? Ser árabe nos Estados Unidos depois do 11 de setembro? Ser português no Brasil em tempos de colonização da América? Outro sociólogo, Boaventura de Souza Santos, explica que a cultura local pode se globalizar através da tecnologia da informação. Isso permite um novo processo, a transformação, ou melhor, a sincretização de uma cultura local e a integração de culturas globais. Nesse processo, surgem novas identidades, mas essas novas identidades também se formam a partir da concepção de fronteiras, porque o indivíduo se reconhece até os limites do que ele entende pela identidade adotada ou atribuída num aspecto espacial mesmo. Ou seja, o que diferencia o nós e os outros também são as fronteiras. Mas essa não é uma diferença tão fácil de ser definida. Surge no período atual um certo hibridismo cultural como resultado dessa intensa e rápida troca de contatos, de relações, de interações. Perceba isso no conteúdo das músicas Para Todos, do Chico Buarque de Holanda, e Disneylândia, do Titãs. Por vezes, o deslocamento físico nem é necessário. Ele se dá pelo contato tecnológico, já que vivemos numa sociedade da informação. Por fim, veja como se pode conceituar identidades étnicas, que trata da condição de pertencer a um determinado grupo, conforme as características que se aproximam dos demais membros da mesma comunidade. Falar em identidade étnica no Brasil é bem complicado. O povo brasileiro é formado pelo encontro de diferentes culturas e grupos étnicos. Cada um desses grupos estabeleceu-se com base em características de origem, mas mudou ou foi forçado a mudar em algum momento da história as suas identidades. Etnicidade é um conceito que envolve processos dinâmicos, características conforme situações mais ou menos amistosas ou conflituosas entre os grupos. Na interação, surgem as diferenças culturais, fazendo com que os grupos se percebam diferentes uns dos outros. Talvez seja justamente essa diversidade, essa miscigenação, que possa classificar o povo brasileiro, não como algo pronto e definitivo, mas como processos que ainda estão em construção.
como demonstra a discussão que está apresentada nessa disciplina. Por fim, quero te lembrar, as identidades dependem muito das relações que se estabelecem, como também da compreensão do sujeito sobre ele mesmo e sobre o grupo no qual ele se insere. No próximo vídeo, vou explicar a atividade final da disciplina. Bons estudos!